Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para conversar com vocês sobre a necessidade de aprender a desaprender. A gente vive uma época onde as mudanças são constantes e são cada vez mais rápidas. Muitas vezes essas mudanças, quando elas começam a surgir, elas não são evidentes para todo mundo, né? Como diz o grande filósofo André Bretas, a ficha do óbvio não cai na mesma velocidade para todo mundo, nem ao mesmo tempo. Essa questão ela faz com que muitas vezes a gente esteja olhando por uma coisa que está acontecendo sem enxergar realmente o impacto que aquilo vai ter, e a gente vai discutir aqui alguns exemplos disso e como a gente pode estar buscando estar atento para ver o que está vindo, né, Alexandre? Como a gente identifica o que está acontecendo? O que a gente tem visto com bastante regularidade é até quando a gente fala dessas transformações, dessas tecnologias, de como que elas estão impactando e das mudanças que vão acontecendo, há como é que a gente pode dizer, uma descrença, digamos assim, uma grande dificuldade das pessoas de imaginar a transformação que essas tecnologias ou que essas novas formas de usá-las podem trazer nos seus próprios negócios. Então, literalmente como se você ficasse preso dentro daquela sua realidade e você nem sequer imagina que possa ser diferente, nem tampouco muito diferente, como a gente tem visto várias coisas acontecerem, como algumas que nós vamos citar aqui ao longo desse programa. Então, como se fosse uma barreira, ou seja, como se você se negasse a permitir que um novo entrasse e tomasse um lugar para que você pudesse fazer de uma forma completamente diferente. Acho que esse é o mote que a gente vai abordar hoje. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Vamos começar com algumas coisas que hoje todo mundo conhece e todo mundo já sabe que impacto teve, né? Eu acho que um primeiro exemplo bom é o iPhone. Eu me lembro como se fosse ontem o Steve Ballmer dando entrevista um dia depois do lançamento do iPhone, ou na noite do mesmo dia, e descartando inteiramente aquele novo, que nem era tão novo, né? Mas aquela implementação, vamos dizer assim, de um formato diferente de telefone, com um conjunto de funcionalidades diferente, uma proposta diferente, entendendo que ao fugir tanto daquilo que era o usual da época, que aquilo não teria apelo para o público pelo valor que o aparelho custava. E a gente vê como o iPhone transformou o telefone celular, né, ao ponto de que hoje o que menos se faz com o telefone é falar no telefone, né? E esse exemplo que você trouxe é um exemplo bastante interessante, porque é uma tecnologia que naquele momento ela já estava materializada, literalmente, né? Ou seja, o Steve Ballmer dá uma entrevista depois que o aparelho foi lançado, né? Então já é digamos assim, uma negação diante de algo que já existe e que já tinha sido lançado e que, é claro, ainda estava no início do seu ciclo de vida. E havia, digamos, uma grande descrença por não só ele, como por vários outros agentes, diante do fato que já existiam outros telefones que tinham tentado usar o mecanismo por toque, né? Ou seja, já existiam outros equipamentos que tinham tentado se utilizar das tecnologias, mas que obviamente não tinham sido tão profundos quanto a implementação que a Apple dava ao lançar o iPhone. Eu acho que a gente tem outros exemplos que são mais chocantes, digamos, que são aquelas tecnologias que apareceram e que, digamos, elas pareciam literalmente um nada, apesar de que alguns
as pessoas mais entendidas de tecnologia, ou seja, alguns estudiosos e tal, já identificavam que aquilo poderia ser uma grande transformação e que, de fato, digamos, o resto da indústria ignorava. Vou dar um exemplo que todo mundo conhece, que é o Linux. O Linux, quando apareceu literalmente meio incipiente ali como um projeto de um garoto da universidade que tinha feito um sistema operacional baseado nas ideias do Unix, e que era fácil de usar e que tinha grandes capacidades e que provavelmente poderia vir a dominar, digamos, o sistema operacional dos servidores, né? E, na época, obviamente que quem fabricava sistema operacional de servidores achou aquilo absolutamente ridículo e impossível, né? Eu vou dizer que, assim, dizer que na época que ele surgiu, algumas pessoas achavam que ele poderia vir a dominar, é um pouco de exagero, mas que ele tinha o potencial, ele certamente tinha, como ele mostrou que tinha e veio a dominar, né? Mas é claro que nessa jornada, vamos dizer assim, entre o momento do que ele foi colocado em público e o momento em que ele obviamente dominou o cenário, que isso ia acontecer estava claro para muita gente, de fato, muito antes da maioria, vamos dizer assim, né? E aí é claro que existem questões, como o fato dele ser free, né, que causam aquele choque, aquela barreira. Não, como é que um negócio que é dado de graça vai dominar a coisa se não tem uma empresa por trás, né? Quem que vai confiar e vai usar? Enfim, tem N questionamentos que ocorreram ao longo do tempo e que serviam de apoio para a negação daquele caminho, né? de que aquilo iria acontecer. E cada vez as pessoas escolhiam qual era a justificativa mais conveniente ou mais interessante para o seu ponto de vista, para dizer por que aquela coisa que para tantas pessoas já ia se materializando como uma certeza, para elas era o contrário, era a certeza do que aquilo não ia acontecer, né? Claro, e era chocante mesmo no primeiro momento, né? Algo que não tinha uma só versão, porque você tinha várias distribuições diferentes. Ainda por cima, ele surgia com digamos, uma forma de utilização bastante diferente do que já existia na época, né? Já existia o Windows NT, se eu não me engano, ele já tinha as versões iniciais dele lá, que tinham, obviamente, uma interface gráfica e tal, e o Linux ele surge sem ter uma interface gráfica. Tinha algumas possibilidades de interface gráfica, mas ele foi criado literalmente para você utilizar no modo de interface texto para poder, digamos, ter os seus recursos usuais, padrões que tinham sido pensados pelo Linus quando escreveu. Então, quer dizer, era claro que era muito difícil você imaginar que ele iria, como você falou, dominar no primeiro momento, mas ele surgia como uma oportunidade que entrava num segmento onde antes só gigantes dominavam. E ele surge como um projeto vindo de uma universidade literalmente feito por um cara, não por um conjunto de caras. Até que, obviamente, ele começa a ganhar vulto quando ele se une ao movimento open source. Aí começam a ter várias outras pessoas que começam a trabalhar junto com o sistema e, a partir dali, ele evolui muito rapidamente. Isso já nos leva a uma outra questão que também causou muita, digamos, desconfiança, que foi o próprio movimento open source. Quando ele surgiu, muita gente nunca imaginava que o open source pudesse atrair pessoas para trabalhar voluntariamente em grandes projetos. E a gente tem vários hoje em dia, né, em banco de dados, tem um profissional, que é o caso do Linux, aplicativos de produtividade, todos eles gratuitos, com milhares de pessoas contribuindo código para eles. Framework de desenvolvimento, quase que a grande todas, maioria praticamente. são Praticamente todas. open source, né?
Até a da Microsoft agora né? Exatamente, ou seja, ele surgiu como um movimento open source surge claramente como um movimento de, digamos, de oposição à Microsoft, né, que era absolutamente dominante e reinante no cenário. Então, os caras chegaram e falaram, nós vamos ir contra esse negócio. Hoje, a Microsoft tem vários dos seus produtos que estão colocados como open source. Não só um, vários. E o framework de desenvolvimento principal da Microsoft hoje em dia, que é o .NET Framework, agora tem a sua versão principal como sendo a versão open source, e a Microsoft, inclusive, comprou o GitHub, que é o grande site concentrador de códigos-fonte no projeto open source. Que é outra coisa que choca, porque nasceu a partir de do segundo grande desenvolvimento do mesmo cara que fez o Linux. Não, e que ele fez porque ele não gostava do que tinha ali, ele fez para ele usar, né? Igual o sistema operacional. Exatamente. Ou seja, então eu acho que a questão do que nós estamos abordando aqui é essa necessidade de diante de tantas mudanças, você abrir espaço para olhar para essas novas opções como uma possibilidade de resolver problemas de uma forma completamente diferente. É claro que se você não tiver a abertura para olhar para essas opções, descartando os conhecimentos que você já tem ou aqueles, digamos, aquela forma como você enxerga a resolução do problema, você não vai dar espaço nem oportunidade sequer para que essas novas tecnologias ou novas opções sejam viáveis, né? Por isso que a gente está falando de desaprender. Desaprender aqui é no sentido literalmente de deixar de considerar a forma que você faz como a única possível, dar espaço para que novas opções possam ser incorporadas. Eu acho que vale aqui para a gente dar um fechamento para essa nossa discussão, citar aquele texto que a gente leu do Pascal Finestre, onde ele faz uma colocação muito pertinente, que é que essa questão de você, da incredulidade, da sua incapacidade de aceitar a profundidade da mudança que está vindo. Ela cria quase que uma cegueira, vamos dizer assim, para você não ver o que está acontecendo, vamos dizer assim, ou quais os impactos aquilo vai ter. E isso é uma coisa que está acontecendo continuamente com diferentes coisas. Eu acho que para a gente tocar um exemplo que a gente já discutiu aqui num outro programa, em que as pessoas, de forma geral, ignoram totalmente e não têm a percepção dos impactos que terá, você tem a questão da SpaceX com o desenvolvimento da tecnologia de exploração espacial, que está tendo, nesse momento, vamos dizer assim, como consequência, o início do lançamento de uma constelação de satélites que vai trazer acesso à internet global de baixo custo ao globo terrestre inteiro. Né? Qual o impacto que isso vai ter nos negócios? É enorme, é gigante. Qual o impacto vai ter na sociedade? É gigante. Mas como é uma coisa, foguetes, exploração espacial tal, muitas vezes as pessoas simplesmente descartam. Aquilo ali não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu faço, não tem a ver com o trabalho, não tem a ver com... Não vai me afetar, ou não vai afetar meu negócio, né, Alexandre? Assim como, ou seja, a gente já fez um programa falando sobre essa questão da SpaceX, e que se a gente projetar o que eles mesmos dizem que será possível em bem pouco tempo, como fazer viagens dentro do planeta utilizando a tecnologia dos foguetes, né? Obviamente que para muita gente pensar nisso hoje é exatamente a mesma coisa que a gente estava falando um pouco antes. Não cabe, né? Ou seja, parece uma estupidez imaginar que isso seja possível. Só que também era uma estupidez imaginar que você ia reaproveitar foguetes propulsores, e acabou de ser lançado essa semana
colocado em órbita os novos satélites agora definitivos, né? Alguns deles, e foi a terceira... Quarto. A terceira ou a quarta reaproveitamento dos mesmos propulsores, ou seja, algo que era tido por muitos como impensável se transformou em algo que está acontecendo já de forma rotineiro. corriqueira, porque, ou seja, cada semana ele lança, porque é simplesmente reabastecer o foguete e mandar ele com outras coisas para o espaço e ele volta novamente. E assim como vale para o foguete, vale para outras tecnologias que a gente tem falado aqui bastante. Inteligência artificial também é algo que parece esotérico e que já domina, já está aparecendo em muitos dos nossos, digamos, das ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, como o próprio e-mail, né? O Gmail está lotado de inteligência artificial. Você já deve ter percebido que quando você vai escrevendo o e-mail, ele já vai completando a frase inteira, dependendo do tipo de e-mail que você manda. E ele já te apresenta agora no telefone, por exemplo, ele já te apresenta frases, respostas prontas. Exatamente. Completamente prontas. Exatamente. Pronto, o botãozinho. Exatamente. Então, que é uma coisa que as pessoas imaginam, está muito distante. Não, já está no seu dia a dia. E aí tem vários outros, blockchain, quantum computing, eu acho que é uma coisa tão forte, mas tão forte que, de novo, cai naquele negócio meio esotérico para algumas pessoas. Apesar da Google, há pouco tempo, ter anunciado que ela já detém, digamos, uma grande capacidade em termos de quantum computing, tem muita gente que não tem nem noção da revolução que isso vai causar em termos de mudanças tecnológicas e de possibilidades até então impensáveis, né? E eu acho que o importante é justamente a gente, ou seja, concluir para as pessoas que, diante de tantas dessas possibilidades como a gente tem visto, há que se dar um passo atrás e considerar se essas possibilidades ou se essas tecnologias de fato ganharem mainstream, ou seja, se elas de fato virarem algo do nosso dia a dia, se aqueles impactos ou se quais impactos os seus negócios ou a realidade que a gente está vivendo, como que ela vai ser mudada. Fazer uma projeção futurística não vai matar você nem o seu negócio agora, mas, ao contrário, vai abrir possibilidades que, se você não se der sequer digamos, a abertura de fazer, você vai se colocar num risco muito grande, porque essas tecnologias poderão, e a probabilidade é de que elas venham a se transformar literalmente em tecnologias corriqueiras daqui a bem pouco tempo. Bom, eu acho que a gente cobriu o que a gente queria cobrir. A gente vai colocar embaixo aqui o link para o artigo que a gente mencionou do Pascal. E a gente fica por aqui hoje e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Abraço.